Agora 5h12, você ouve aí a música de West Side Story com a Orquestra Sinfônica da Bahia. E a OSBA, que faz concertos que vão de peças complexas como as de Messiaen e até trilhas de filmes como Star Wars, vai fazer algo diferente neste domingo. A orquestra resolveu deixar tudo em casa na primeira apresentação de 2015. Os músicos vão fazer o Selfie Concerto, que nada tem a ver com o selfie, mas sim com a criação de um repertório composto apenas por peças dos próprios integrantes. Pois é, não tem nada assim do pessoal tirando foto, não é essa selfie. Imagine tocando e fazendo selfie. É o selfie tipo self-service, entendeu? O pessoal vai fazer, na verdade, vão agrupar composições dos próprios músicos e executar na sala principal do TCA neste domingo, 5 da tarde, regência do maestro Carlos Prazeres, que está aqui com a gente no Frequência Baiana para falar um pouquinho sobre as novidades. Tudo bem, Carlos? Tudo bom, Renato? Tudo bom, Lorena? Tudo bem. Dá uma satisfação diferente assim para os músicos? Não, eu tô tocando uma música aqui do meu colega e tal, e não daquele cara que morreu há 20, 30, 50 anos, 100 anos, 200 anos atrás. Exatamente. Aliás, eu cheguei a postar hoje no meu Facebook que a experiência de ensaiar o Cine Concerto tem sido além de uma experiência musical. Ela tem sido uma experiência antropológica. Só retomar aqui o papo, porque assim, para você que de repente não esteve em Salvador desde 2013 e tal, não sabe do que ele está falando, o Cine Concerto foi o Arrasa Quarteirão que a OSBA começou a implementar em janeiro de 2013, né? 2012. Com verdade. Trilhas de cinema e que acabou sendo um sucesso de público. Mas enfim, você dizia... Carlos Prazeres de Super-Homem, né? Sempre encontrando um jeito diferente de se tornar o Superman. Com foi Rock Balboa também, um deles mesmo? foi Rock Balboa. Teve um deles que foi o Rock Balboa, ele se substituiu. Então você falava de uma experiência antropológica. Exatamente. Por quê? Porque o self-concerto vai ser, eu tenho certeza, talvez a única oportunidade de assistir um concerto da OSBA em que todos os compositores estão ali no palco. E a gente não vai fazer simplesmente a música deles e vai para casa, não. A gente vai conversar com eles, vai fazer uma espécie de talk show. Então isso proporciona ao público o entender de todo um processo. Ele, na verdade, vai saber por que o compositor escreveu daquela forma, o que ele passou, o que passou na cabeça dele. Por exemplo, tem uma peça que eu acho incrível no concerto, que ela não é uma peça dessas mais cerebrais. Ela é uma peça bem melódica e parece música de cinema, já que a gente falou do Cine Concerto aqui, ela parece música de cinema, que é de um compositor, um violinista da OSBA chamado Diogo Pimentel. E ele coloca um tema da Mongólia, porque ele se apaixonou uma vez por uma menina da Mongólia. Eu ainda não perguntei para ele como é que terminou essa paixão, se foi concretizada, se acabou bem, se acabou mal. Mas a música é boa, deve ter terminado mal, né? Exato. Porque normalmente inspiram, né? as que inspiram melhor são as que doem. Só as que doem. Exato. A sofrência, né? A sofrência que tá na moda, o termo hoje. Assim como self também tá na moda. Esse termo self-concerto, ele também serve para um olhar interno sobre a OSBA, ou seja, a gente vai querer mostrar a orquestra, aproveitar e fazer um pouco de um concerto didático. Então, para você aí que não sabe o que é uma orquestra sinfônica, os segredos de uma orquestra sinfônica, você que é entendido vai para ver o repertório, mas você que, por exemplo, não sabe o que é uma trompa, a diferença entre o violino e a viola, a família das cordas, a família das madeiras, a família dos metais, a família da percussão, a gente vai mostrar tudo isso no self-concerto. O self-concerto, ele simbolicamente é isso mesmo, gente, é uma selfie sobre nós mesmos, ou seja, não só a gente vai mostrar a orquestra, como também vamos tocar música dos compositores da orquestra. E eu digo que era uma experiência antropológica, porque vocês podem imaginar o que é você ensaiar uma peça, por exemplo. Muitos compositores ali dentro trabalham do lado do colega, trabalham junto com o colega há 15 anos, mas nunca viram o colega se expressar musicalmente. Ele está se expressando musicalmente. Então, às vezes, um ser que pode ser mais calado, pode ser mais inibido, se mostra absolutamente expressivo e absolutamente aberto na forma de expressar musical. Então, esse é o grande barato do self-concerto. Carlos, deu para contemplar todos os músicos da orquestra com cada uma canção? Imagino que não, né? Não. Na verdade, nós não são todos os músicos da orquestra que são compositores. Nós temos 7 compositores e o mais legal é que, por exemplo, nós temos ali, eu acho que 3 vertentes diferentes. Uma delas
é a vertente mais acadêmica mesmo, que são compositores que hoje estão fazendo UFBA de composição, então estão ali alinhados com a produção musical contemporânea. Deles, que são o Natan Ourives e o Eduardo, deles a gente vai esperar uma música mais cerebral. Já do Diogo, a gente espera uma música de cinema. Ele não tem o olhar contemporâneo atual. Então você vai esperar absolutamente uma música de cinema. E de outros dois, que são o Rodolfo e o Gerson, música praticamente popular. Então a gente... Aí tem um forró para oboé e cordas lá. Forró para oboé. Chamado Oxente. Que eu vou fazer o solo de oboé. Engraçado isso, né? Ou seja, tem de todos os... Tem música de todos os tipos. Você compõe ali. Também? Não, eu vou começar a compor agora. Eu uma vez fiz uma trilha para cinema junto com meu irmão Felipe e a gente foi premiado. A gente ganhou o Festival do Paraná, melhor trilha sonora, num filme chamado Um Dia de Ontem, que até o Caco Ciocler participou. Mas foi minha única produção, assim, nunca mais parei para pensar nisso, não tive tempo e agora eu vou começar a fazer isso. Estamos aqui conversando com o maestro da Orquestra Sinfônica, curador artístico da OSBA, Carlos Prazeres, que está falando um pouquinho sobre as novidades da OSBA e também sobre o selfie concerto que vai acontecer neste domingo. Todo mundo fazendo selfie com a OSBA no domingo no Teatro Castro Alves, 5h19. Band News FM, Frequência Baiana. Aqui no Frequência Baiana, terminando a semana em um tom sinfônico, em tom de música de concerto, estamos conversando com o maestro, curador artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia, Carlos Prazeres, que está falando um pouquinho sobre o Selfie Concerto, esse concerto que vai acontecer no domingo, no qual a OSBA vai executar peças dos próprios músicos. E também estamos falando um pouquinho sobre as novidades da orquestra que fechou o ano de 2014 com uma grande mudança, né, Carlos? O agora ex-secretário de Cultura Albino Rubim acabou tendo entre as últimas medidas, levou a Orquestra Sinfônica a abrir para publicização. O que isso representa para a orquestra e o que é que se espera para 2015 com base nessa mudança? Olha, Renato, foi para a gente uma grande alegria essa nova forma de gestão. Ela significa uma esperança da gente realmente vencer problemas crônicos que a gente vinha sofrendo e que a gente pode agora... O que representa a publicização, né? A publicização, o termo publicização, significa tornar público, ou seja, o Estado, ele, na verdade, vai entregar um bem para a sociedade administrar, mas o bem continua sendo dele. Essa administração da sociedade é absolutamente fiscalizada, é fiscalizadíssima, talvez mais até do que na administração direta, e a gente vai ter uma organização social que isso na verdade vai passar por um processo, a gente não sabe qual é, e essa organização social vai administrar a OSBA, ou seja, na lei baiana é permitido que funcionários públicos sejam cedidos para essa organização social, o que é muito bom. Vocês aproveitam quem já está lá? A gente aproveita quem está lá. E na verdade, ou seja, a publicização da OSBA é algo que só vem para melhorar. Por exemplo, a captação de recursos é uma coisa que a orquestra vai poder fazer, parcerias, captações de recurso. Pelo que eu li, eu não sei se todos os modelos são assim, mas pelo que eu li é mais ou menos o seguinte: você pega uma coisa que está na mão do Estado. Algumas pessoas que são entusiastas, né, de publicização dizem que é pegar uma coisa pública e tornar mais pública ainda, né? Porque você pega uma coisa que está na mão do Estado, passa a gestão para uma entidade de terceiro setor e aí você tem as benesses, as agilidades administrativas que o setor que não é público tradicionalmente tem, né? Exatamente. De contratações, etc. Exatamente. Eu tenho um grande amigo que fala que ele fala genialmente que isso é uma solução brasileira para problemas brasileiros. E eu acho que realmente vai funcionar. Muita gente com medo
dessa publicização alardeia, estão privatizando a OSBA. E não é uma privatização. Veja bem, a publicização é muito diferente de uma privatização. Uma privatização seria colocar a OSBA na rua e pedir para a OSBA bater na porta da Shelf, da Odebrecht e pedir um patrocínio, caso contrário a orquestra pararia. Isso seria uma loucura em termos de música clássica. A música sinfônica, ela não é algo rentável economicamente, de vendas. Ela não pode se enquadrar nesse contexto, como é o contexto de você ter uma música popular aí, uma Banda do Mar, um Pablo, uma coisa assim, que realmente é rentável economicamente em termos de CD. Música sinfônica não é e não vai ser, assim como a comida de chefe, de cozinha, é diferente, é algo diferente. Então, nós vamos ter esse processo de mudança. Creio que 2015 será o ano da transição, mas já vai ser um ano para a gente mais otimista e que a gente vai conseguir fazer mais coisa do que 2014. 2014 realmente foi o ano onde a gente teve que parar para construir, para estudar e para ter um processo de transição que foi cansativo para a gente, que foi difícil, mas foi muito bem feito. A Bahia talvez tenha feito da melhor forma e nisso realmente um grande mérito ao nosso ex-secretário Albino Rubim. Ela fez da forma melhor e mais estudada do Brasil. Porque uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, né? Assim, viu a orquestra se tornar muito popular nos últimos anos, né? Fez, sei lá, se apresentou com o Gilberto Gil. No Carnaval. Abriu a programação do Carnaval, tocou com o Saulo no Parque da Cidade, tocou no Farol da Barra, enfim. Mostrou a cara, mas ao mesmo tempo a gente sabia que a orquestra estava desfalcada e que ficou assim durante um bom tempo. Ainda se encontra desse jeito? Eu posso dizer, Renato, que a partir de 2014, do finalzinho de 2013, início de 2014, eu acho que não só eu, como a orquestra toda, principalmente a orquestra toda, tem sido bastante guerreira, sabe? De se utilizar da sua criatividade, da sua maneira. Aliás, esse sofrimento também tem feito a OSBA crescer bastante. O self-concerto é na crise, muitas vezes, que acontece o crescimento. E a gente conseguir que o público ainda seja muito fiel e conseguir um aumento de 80% na bilheteria da OSBA, sabe? Isso tem sido uma coisa muito legal, um carinho muito grande, as redes sociais aí da OSBA bombando. E a gente conseguiu fazer muita coisa boa em 2014, como vocês mesmo viram. Foi uma coisa simbólica, né? Nós abrimos o Carnaval e abrimos o Festival de Arte do Sagrado, ou seja, o sacro e o profano foram simbolizados pela OSBA em 2014. E eu acho que tem muita coisa boa para fazer em 2015. Em 2015 a gente está pensando em retornar ao Cine Concerto. Já tem data? Vai ser em junho. Em junho. Eu vou passar direitinho a data para vocês, não tenho agora de cabeça, mas acho que é dia 19, alguma coisa Isso assim. eu vou querer ver, viu? E com grandes surpresas, hein? O Cine Concerto desse ano tá vindo aí, eu já te falei em off, né, Lorena? Tá vindo aí com surpresas inacreditáveis. E a gente vai fazer uma sessão grande de Cine Concerto, assim, acho que uns 4, 5 seguidos. Não tem dia, Renato e Lorena, não tem dia que eu não saia de casa para tomar um café na rua e alguém me pergunte: você é maestro da OSBA, né? E o Cine Concerto? Quando é que vai voltar o Cine Concerto? As pessoas realmente adoraram o Cine Concerto. O Cine Concerto foi um marco no processo da OSBA. É claro que muita gente migra do Cine Concerto para o concerto clássico. Migra. Em outros concertos não migra, não. Mas no Cine Concerto, a gente faz muita música clássica. Então as pessoas elas descobrem que elas são apaixonadas por música clássica. Isso que é o legal. Outro projeto que fez sucesso também foi o das cameratas da OSBA, né? De se apresentar em lugares que não são comuns, né? Como hospitais, escolas. Exatamente. Até no Juliano Moreira, uma das cameratas da OSBA fez a apresentação. Como é que você avalia esse projeto? Para rodar a Bahia toda e para ir nesses lugares, por exemplo, que muitas vezes não tem estrutura para receber uma orquestra sinfônica, a OSBA, isso já é um processo, inclusive desde que eu cheguei já existia. A OSBA tem o projeto Cameratas. E esse projeto é um projeto que leva muita música de qualidade, a gente realmente que está carente de boa música e como é um formato pocket, ou seja, geralmente 4, 5, 6 músicos, é muito mais fácil da gente circular e da gente conseguir se adaptar a realidades
que jamais uma orquestra sinfônica se adaptaria. Um outro projeto que deu muito certo em 2014, também que foi um barato, foi o projeto do Sarau da Osba no MAN. Esse sarau, ele chegava a dar confusão ali na Avenida do Contorno, porque ficava parado, a Avenida do Contorno parava para os carros poderem estacionar ali no Museu de Arte Moderna da Bahia. E o sarau foi uma coisa muito interativa com o público também participou, tem poesia. A gente quer continuar com o sarau agora em 2015. 2015 vai ser um ano especial, a gente vai ter no primeiro semestre cineconcerto, sarau da Osba no MAN, e vai ter um concerto agora em março com um grande violonista, que é um dos mais premiados do mundo, que é o Pablo Villegas, que vai vir tocar aqui o concerto de Aranjuez conosco, e Joaquim Rodrigo. E no segundo semestre a gente já espera o início da transformação. Aí, gente, aí o avião decola, aí o céu é o limite. Aí daqui a pouco a gente está batendo OSESP aí. Carlos Prazeres, curador artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia, está aqui no Frequência Baiana falando um pouquinho sobre as novidades da Orquestra Sinfônica. A gente continua falando mais um pouquinho com o maestro ao longo aqui do Frequência Baiana. Agora são 5h32. Band News FM, Frequência Baiana. 5h39. Estamos aqui conversando sobre as novidades da Orquestra Sinfônica da Bahia para 2015. Essa música Baquianas, né? Baquianas número 4, Prelúdio das Baquianas número 4 de Vila Lobos. Isso foi na igreja, eu acho. Exatamente. Ainda... A gente faz bastante. O maestro Carlos Prazeres, curador artístico da orquestra, quem está aqui com a gente no estúdio. Foi a ele que eu perguntei aqui, né, sobre essa música. Eu já vi, inclusive, algumas apresentações da Orquestra Sinfônica da Bahia dentro de igrejas e o som é completamente diferente, né, Carlos? Pois é, na verdade, Renato, o período barroco, ele foi... na verdade, toda a produção musical do período barroco era para igrejas, ou seja, se a gente pegar as quatro estações de Vivaldi, elas foram compostas por Vivaldi ali para aquela basílica da Piazza São Marco ali em Veneza. Ou seja, a gente tem no período barroco a grande sala de concerto eram as igrejas. E, na verdade, por isso as orquestras barrocas também são pequenas, elas não precisam ter essa potência sonora para alimentar os grandes teatros, que no caso de uma orquestra hoje sinfônica, ela precisa ter pelo menos uns 90 músicos para, por exemplo, se apresentar no Teatro Castro Alves de uma forma convincente. Carlos, você estudou música fora do Brasil, né, na Filarmônica de Berlim. Como é que você avalia o ensino da música aqui no país? Melhorou? Tem uma diferença ainda grande ou melhorou do tempo que você concluiu o seu estudo? Melhorou muito do tempo que eu concluí meu estudo. Eu acho que também muitos brasileiros foram estudar no exterior e trouxeram para cá um know-how. Eu acho que hoje a gente tem experiências de ensino, como a própria UFBA, por exemplo, que tem essa inovação incrível, que é o mestrado em performance, que é uma coisa que eu acho que só existe na UFBA no Brasil todo. A UFBA é uma das faculdades, para mim, mais revolucionárias que tem no ensino de música hoje em dia. Desculpa a ignorância, o que é um mestrado em performance? O mestrado em performance é onde o músico pode fazer o mestrado dele voltado realmente para performance como instrumentista. Ele não precisa ficar escrevendo tanto. A maioria dos outros mestrados, assim, o músico acaba escrevendo tanto que ele acaba abandonando temporariamente o seu instrumento. E no mestrado em performance, não. Ele é avaliado pelo que ele está tocando ali. O toque dele é a própria matéria escrita, ou seja, é uma coisa bastante interessante que a UFBA proporcionou e tem vindo, para vocês terem uma ideia, tem vários músicos da OSESP aqui hoje fazendo esse mestrado na própria UFBA. Músicos da Orquestra Sinfônica de São Paulo, que é a melhor orquestra do país hoje, a mais aparelhada e com mais condições financeiras do país. E lá em São Paulo também nós temos alguns exemplos, como por exemplo a EMESP e o próprio núcleo de orquestras jovens, como o Neogibá, como a Orquestra Estadual de São Paulo, a Estadualzinha,
que eles chamam de estadualzinha, orquestra experimental de repertório. Ou seja, tem muitos exemplos hoje de orquestras jovens no país, coisa que não tinha na minha época e que hoje estão facilitando muito o ensino da música e estão formando músicos incríveis, excepcionais. A gente, inclusive, perde alguns deles para o exterior, não tem jeito, mas o Brasil hoje em dia é muito melhor. O Brasil hoje em dia é muito melhor na música clássica do que há 20 anos atrás. Bom, você citou o programa Neu Gibá, que foi idealizado pelo Ricardo Castro, e assim como ele que recebeu uma comenda, você também teve aprovada uma comenda para se tornar cidadão baiano. Fiquei super feliz depois de 4 anos aqui na Bahia. Agora, finalmente, virei um cidadão baiano. O que é que isso muda? Você pode comer um acarajé com mais confiança? Com bem pimenta. Com mais pimenta? Não dá problemas de noite? Como é que funciona? Exatamente. Você passa a se sentir um cidadão baiano, assim, de uma hora para outra. Você passa a falar oxente, viu é uma coisa que eu demorei a falar. Pronto, sim, essas coisas. Lá no Rio de assim. Janeiro tem pegoar? O cara ficou chateado. Não. Pegoar é fantástico. Peraínda. Não. Peraínda é maravilhoso. Não tem pegoar, tá vendo? Eu ainda até recebi a comenda, que acho que vai ser em março, eu ainda vou ter que aprender esses termos todos, assim, realmente eu vou ter que fazer uma prova de cidadão baiano, acho que vai Sofrência ele já aprendeu, né? Sofrência já aprendi. Com a música do Pablo. Tá certo, a gente recebeu o maestro Carlos Prazeres, que contou um pouco sobre as novidades da Orquestra Sinfônica da Bahia, e já que o grande hype ao longo dos últimos anos, acho que foi o Cine Concerto, eu queria perguntar, uma última pergunta, Carlos, qual vai ser o repertório? No repertório do Cine Concerto, que a gente viu, assim, né, teve muita coisa do John Williams, aqueles trabalhos que ele fez para o Steven Spielberg. A ideia é trabalhar ainda com o compositor ou abrir para outros caras? A ideia ainda é fazer John Williams, que eu acho que é um compositor o mais premiado, né? O mais premiado, e eu acho que o que mais ressaltou realmente a orquestra. A gente também tem o módulo do Ennio Morricone e tem o módulo também do Nino Rota, ou seja, são os compositores italianos. Isso aí acho que é o grande segredo do Cine Concerto, né? As gerações todas se encontram ali, tanto a nova geração que com Harry Potter, que vai para ouvir Harry Potter, quanto as gerações mais antigas que vão lá para ver Cinema Paradiso e chora. Eu sempre prendo as lágrimas naquele Cinema Paradiso, ou Lista de Schindler mesmo, também uma trilha muito emocionante. Agora a gente tem umas novidades, aqui a gente está elaborando ainda, né? O Cine Concerto, como é em junho, a gente já fez algumas reuniões de programação que a gente tem falado, por exemplo, de fazer um momento aonde a gente vai tentar descer um telão, e aí sim, nesse momento, a gente vai passar a imagem de um filme, só que com trilhas sonoras trocadas. A gente vai passar, por exemplo, o Super-Homem resgatando lá a Lois Lane, e a gente vai tocar a trilha sonora do Morte em Veneza. E vice-versa, sabe? Que é para mostrar de onde é que veio aquela trilha, né? Na verdade, para mostrar... eu fiz uma brincadeira uma vez no Sarau da OSBA sobre isso, que todo mundo veio falar comigo depois, como que não tinha parado para pensar ainda na força e no poder que a música tem. Quando a gente vê uma propaganda política, a música que está ali no fundo é algo absolutamente pensado assim, vamos passar confiança. Aí você vê aquela música absolutamente linda, em tom maior. Épica. Épica. Para passar assim, esse cara é confiável, pode votar nele. Se você erra a música ali, tudo que a pessoa está falando vai pro brejo. Até numa novela, por exemplo, se tem uma pessoa que entra num quarto e tem uma música de suspense, você sabe que vai acontecer alguma coisa. Você já fica com medo, vai acontecer alguma coisa. Não existe uma cena de suspense e você está tocando a Primavera das 4 estações, entendeu? Não existe, né? Então isso é muito interessante, mostrar como a música é importante nesse sentido. E a gente vai fazer essa brincadeira, isso é uma das coisas. A outra coisa é linkar mais ainda com a música clássica. Por exemplo, uma que a gente ainda não fez é o Adagieto da Quinta de Mahler, que é do Morte em Veneza. A gente quer fazer esse Adagieto para mostrar, olha, como a música clássica é presente nos filmes o tempo todo. Enfim, novas fantasias, novas brincadeiras no final. Vai ser legal. O Cine Concerto vai vir aí revigorado com toda a força. Carlos Prazeres, curador artístico da Orquestra Sinfônica da Bahia, obrigado pela participação no Frequência Baiana. Sucesso no concerto, o Selfie Concerto deste domingo. Isso aí, espero vocês 17 horas no domingo, ingressos a R$10 inteira, R$5 a meia. Vai ser uma experiência completamente diferente. Vem conhecer uma orquestra
os segredos de uma orquestra sinfônica com a gente no self-concerto, música dos próprios músicos da OSBA, coisa que vocês jamais vão ver em outro lugar. Só a gente mesmo fazer uma maluquice dessa, mas é muito legal, vai ser muito bacana. E muito obrigado, Renato, muito obrigado, Lorena. Obrigada e a você, todos vocês ouvintes da Band News. 5 horas, 47 minutos.